5h03 em Salvador. Uma boa tarde para você que sintoniza a rádio Band News FM nessa segunda-feira, 29 de outubro de 2012. Felipe Costa, Renato Cordeiro, boa noite. Boa tarde ainda, porque tarde. estamos fora do horário de verão. Verdade, comecei dizendo boa tarde, já mudei rapidamente em 30 segundos. Tudo pode mudar, tarde pra noite, daqui a pouco vira de manhã de novo. É a força do hábito. Você motorista, conte até 10. Antes da gente entrar propriamente no assunto de hoje do Frequência Baiana, a gente convida você a relembrar um daqueles antigos e maravilhosos desenhos de Walt Disney. É coisa rápida, muita gente aí que já passou dos 30 vai lembrar desse episódio. O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção. Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Não acredito. Olha só o que você fez no meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein? Hã? Ei, você pensa que é dono da rua, é? Pois é, vocês ouviram aí um trecho, só um trechinho mesmo desse episódio. Eu acho fantástico esses episódios de Walt Disney. Tinha uns assim maravilhosos. E esse é um deles. Acho que não sei se era exatamente Pateta, né? Mas enfim, é uma coisa meio Jekyll e Hyde, né? Meio médico monstro. Basta você pegar no volante e se transforma numa outra coisa. Você já deve ter percebido como algumas pessoas ficam com um comportamento bem diferente quando pegam no volante. E sobre essa mudança que muitas vezes tende para uma maior agressividade, que a gente vai tratar hoje aqui no Frequência Baiana. A nossa convidada é a psicóloga Alessandra Almeida. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Bem-vinda à Frequência Baiana. Olha, a gente mesmo tem aqui, eu não vou citar nomes, mas a gente aqui tem uma colega que estava comentando de outro dia que um motorista tirou ela do sério, fez alguma besteira lá no trânsito, ela ficou possessa, começou a xingar contra ele e a gente achou curioso, né? Uma pessoa tão amável, nossa colega, nossa amiga e tal. Vem cá, você faria isso se não estivesse no carro? Ela deu um sorrisinho assim de canto de boca e disse, não. Quer dizer, por que? Então isso já deixa bem claro, pelo menos para nós leigos, a sensação de que não existe, qualquer pessoa parece estar sujeita a ter uma mudança de comportamento no carro. Por que isso acontece? Renato, por uma série de fatores, né? Então, assim, a gente não muda de personalidade exatamente porque a gente está no carro, né? Alguns comportamentos mudam em posse de alguns instrumentos, porque é o meio propício para que determinados comportamentos apareçam. É como você perguntou, né? Se eu tivesse a pé, eu me comportaria da mesma forma? Né? A gente percebe em muitos momentos que assim, as pessoas elas se fecham dentro dos seus cubículos que são particulares e a relação com o espaço que é público e coletivo ela fica meio modificada mesmo? Será que ela fica meio modificada? Ou nós, em nossa cultura, já temos uma relação complicada com a nossa própria cidadania e com o que entendemos que é o espaço público e coletivo, né? Além do mais, hoje a gente, historicamente o veículo, ele tem uma relação com o status social, né? Que se a gente for pensar num país com a história do Brasil, que tem as complexas relações sociais que nós temos aqui enquanto Brasil, né? A gente, o jeitinho brasileiro, a flexibilidade em relação à legislação, uma série de coisas, aí a gente vai ver que em alguns momentos, isso está implicado aí também, né? Então, o veículo é um lugar onde você pode se esconder. A gente vive num país onde a legislação ela é mais rígida para alguns. Em geral, se a gente for pensar, vamos pensar aí a parte da nossa população que é a massa carcerária do país, a gente vai ver que é bem diferente daqueles que têm possibilidade de comprar um veículo, etc, etc. E quanto maior o veículo, quanto mais equipado o veículo, né, a gente vê né, mais distante. E algumas vezes a relação com a legislação ela fica bem pior, né?
porque alguns podem algumas coisas e outros não podem nada. A gente vai continuar conversando aqui sobre isso com a psicóloga Alessandra Almeida. Você que já passou por uma situação periclitante, por assim dizer, no trânsito, você que já passou por uma situação de violência consumada ou bem próxima de acontecer, fica à vontade para participar também. Quem tem a paz como meta, quem quer um pouco de paz, retire o reboque que espeta, o carro de quem vem atrás, yeah! Se quer um pouco de paz, então tire o reboque que espeta o carro de quem vem atrás. Esse é um verso da música da banda Pato Fu que diz muito sobre o que a gente vê nas ruas aqui de Salvador. Aqui no Frequência Baiana estamos falando com a psicóloga Alessandra Almeida sobre essas misteriosas e perigosas mudanças de comportamento associadas ao volante. Tem ouvinte participando aqui, viu? Deixa eu pescar aqui, tem o Gabriel Freitas pelo Twitter. A gente perguntou lá no Twitter o que é que se você fica mais nervoso, raivoso e violento no volante. Muita gente participando. O Gabriel disse que fica assim, mais nervoso, mais raivoso e, de uma certa forma, até mais violento quando está no volante. Para a gente voltar a conversar, como é que você avalia o comportamento de quem deixa o reboque no fundo do carro como uma forma de dar medo ao motorista do carro de quem vem atrás, como diz a música aí? Diz muito sobre a gente, né? Eu sempre pensando, nossa, deve ter muita gente trazendo um trilhozinho de carro, alguma coisa, não é possível. Deve estar muito barato, baixaram o imposto. É muito complicado. De fato, a gente tem uma cultura de trânsito que é muito complicado, né? Eu estava lendo há pouco tempo num livro que eu gostaria, inclusive, de indicar, de um psicólogo chamado Fábio de Cristo, que ele faz essa discussão. E não é só um livro para psicólogos, né? Nem psicólogas. É um livro para toda a sociedade, para educadores, para quem quer dirigir, para a gente discutir com os adolescentes, com as crianças em casa. Muito bacana, que fala sobre essas culturas de trânsito. Então, mas a gente também pode pensar o seguinte: a gente tem uma distância regulamentar, não tem? E por que a gente não usa? Não é? Por que a gente... Um dos motivos de acidente é justamente esse, né? É a desatenção, é o excesso de velocidade e o não uso da distância regulamentar. Por que a gente não usa? Né? Então, assim, o que a gente precisa começar a desconstruir, que é um pouquinho disso, que é o de fazer cara feia para o outro, que é o de dar o dedo, é o de xingar, é o de fazer cortadas bruscas, é o de achar que você dirige bem, quanto mais agressivo você for. Essas coisas, de certa forma, elas são estimuladas. O que a gente... socialmente estimuladas, né? Nas coisas mínimas, inclusive nas propagandas de venda de veículos. Tem uma propaganda que era assim: chega um carro enorme e ele chega no lugar, as montanhas caem. O que significa isso para nós? O que significa o carro chegar a um lugar e o cair a montanha? Eu acho que essas coisas a gente precisa primeiro começar a refletir, né? E buscar mudar essa relação que a gente desenvolve no trânsito. Poxa, a gente esquece que dentro daquele veículo tem uma outra pessoa, que aquela outra pessoa se machuca, que aquela outra pessoa ela pode errar tanto quanto você pode errar, que ela pode estar num dia emocionado, né? Então, se a gente não pode desarmar o outro, a gente pode se desarmar. Né? Então a gente pode, vamos olhar melhor, quanto que eu posso, é a direção defensiva, né? O quanto que eu posso me afastar, não só do veículo que tem um reboque atrás, mas do que não tem, porque está descrito no maior código de segurança que a gente conhece, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que a gente, de fato, tem uma chance maior de se livrar de um acidente quando a gente mantém a distância. Só isso. Falando um pouquinho ainda sobre essa agressividade, vocês ouviram aí no comecinho a música, o título é massa, né? La 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 Yeah Yeah. Essa música é do Pato Fu, é de um disco Toda Cura para Tudo Mal. E a gente resolveu gravar um depoimento com o John Ulloa. O John Ulloa, todo mundo sabe aí, é guitarrista, compositor do Pato Fu, produtor musical. A gente foi perguntar para ele se, né, ele que fez essa música, né, que tem... Fala, na verdade, das relações humanas, né? Mas fala um pouquinho do trânsito. O clipe é todo no congestionamento, né? A gente perguntou se ele já passou por um sufoco de trânsito e não deu outra. Eu estava entrando numa rua e parei na faixa, veio um carro, me bateu atrás e os ocupantes eram 2 rapazes e 2 moças. Os caras saíram bravos, já brigando, já dando porrada, esse tipo de coisa assim e tal. Eu fugi a pé, chamei a polícia e tal. E esses mesmos sujeitos eles entraram no carro depois, cantando pneu e tal, e lá na frente causaram outro acidente. Ou seja, é tipo de atitude que é imperdoável assim, no trânsito, né? E os dois estão alcoolizados ainda por cima. Alcoolizados ainda por cima. O João Ulloa, nesse depoimento aqui para a Band News FM, falando de quando ele foi, como a gente fala aqui em Bom Baianês, escarreirado por motoristas não muito, enfim.
A gente sempre ouve falar que comportamento de grupo favorece, né? Isso sempre está muito assim nos comentários de nós leigos. No trânsito isso é uma constante. Por que isso parece sempre favorecer situações de violência, situação de grupo? Não basta o cara estar no carro. Se ele está no carro com os amigos, parece que isso fica ainda mais forte, assim, essa tendência a ficar mais machão. Não sei se é para se mostrar para os amigos que estão... Tá vendo? Mexeu comigo, mexe com ele também. Por que isso acontece? É a necessidade de pertencer, né, ao grupo. Acho que o funcionamento do trânsito ele é um pouco assim, né? Eu pergunto a algumas pessoas quando eu faço algumas perguntas na entrevista, que eu trabalho com avaliação psicológica para obtenção de CNH. E eu pergunto o que é que eles acham, se acham que a autoescola funciona. Né? Então eles dizem que a autoescola funciona. E por que quando sai da autoescola faz uma coisa completamente diferente? Aí a gente pergunta assim, bem, você está fazendo tudo certinho, mas parece que a grande massa está fazendo tudo do outro jeito, né? E você precisa parecer com a grande massa. Né? Então, assim, o grupo ele fortalece determinados comportamentos, sim. Se você o quanto mais você parece em determinados comportamentos com aquele grupo, mais teoricamente você está inserido e aceito naquele grupo, né? Então, é lastimável a gente ver situações como essa, infelizmente acontecem, mas assim, os comportamentos de grupo, eles não acontecem apenas em pontos negativos, né? A nossa convivência é um comportamento de grupo, né? O aprendizado social é um comportamento de grupo. O exemplo? Os bons exemplos são comportamento de grupo, de identificação. Então, eu acho que é isso, assim. Vamos tentar dar bons exemplos. Vamos em casa, já a partir de casa. Não falo da gente, está acontecendo a situação dessa na rua, poxa, os caras estão embriagados. Você vai parar para discutir com essas pessoas? Não é possível. Você vai se colocar em risco? Saia do risco. Saia do risco. Não tem condição, não tem chance de diálogo com pessoas que nem estão entendendo o que você está falando. Não tem condição nem de pensar direito sobre o que elas próprias estão fazendo, quanto mais com o que você vai dizer. Então é isso, saia do risco. E o que a gente precisa também começar a pensar é, bem, eu quero dirigir. Eu não dirijo na lua. Eu dirijo nesse espaço que é a cidade, que é vivo, que é dinâmico, que é o inusitado também. Né? Então, assim, em determinados momentos aquela via está fluida, mas em outros momentos ela pode não estar. Em horários de picos ela pode não estar. Eu estou na cidade, numa rua super tranquila, mas em determinado momento um grupo foi se manifestar pela greve, fez uma greve e foi se manifestar na rua. Isso é um direito constitucional. A gente precisa esperar que isso aconteça, precisa ter para nós que isso pode acontecer. A cidade ela é múltipla e é viva. Então, algumas coisas a gente pode prever, outras coisas a gente não pode prever. Né? Ou a gente pode imaginar que pode acontecer. Né? Alguém pode se acidentar, um congestionamento em razão das pessoas estarem se manifestando na rua. Então, que a gente se prepare para isso. Sobre essa questão da vulnerabilidade, Alessandra, eu quero conversar com a Alessandra daqui a pouquinho, no próximo bloco, exatamente porque isso em si já deixa a pessoa num estado de mais ansiedade. Para quem já tem um comportamento ansioso ou mais violento, como é que vai lidar com isso no momento do trânsito, na hora que tem que decidir fazer as escolhas ali em Londres? 5h32.